Olá, amigos das TVs comunitárias de Belo Horizonte, de Conselheiro Lafayette, de Ipatinga, de Sete Lagoas e de Uberaba. Estamos abrindo um programa especial feito em parceria com essas TVs comunitárias. Hoje nós vamos fazer um programa TVC especial, abordando um tema que é mais do que temporário, mais do que urgente ser discutido. Nós vamos tratar aqui hoje sobre o impeachment requerido contra a presidenta Dilma Rousseff. Participarão deste primeiro programa a professora constitucionalista, doutora Tatiana, professora da UFOP, a apresentadora do programa Contraponto, junto com seu esposo Zé Luiz de Magalhães Quadros. Participará também do programa de hoje Maria Caiafa, ex-vereadora da Câmara Municipal de Belo Horizonte, a primeira mulher candidata ao Senado em Minas Gerais em tempos idos, líder estudantil, líder de funcionários públicos, decana da TVC BH e apresentadora do programa Palavra Ética. E não podia faltar um ativista político, um teólogo, um agitador cultural, um homem que está em todos os movimentos sociais de Belo Horizonte, de Minas Gerais e muitos do Brasil, Frei Gilvander Moreira. A todos vocês e aos nossos telespectadores, aquele abraço. Como vamos tratar de impeachment, vamos começar aqui com uma constitucionalista. Afinal de contas, Tatiana, professora Tatiana, o que é esse tão falado impeachment? Bom, muito bem. Sobre o ponto de vista legal, jurídico. Sim, vamos tratar aqui do impeachment. Deixa eu primeiro cumprimentar Frei Gilvander, Caiafa, doutor Didi. É uma grande satisfação participar aqui desse programa hoje, com gente tão experiente aqui da TV e aí nos movimentos sociais. Muito bem, para a gente falar de impeachment, acho que é importante primeiro a gente situar o significado dessa palavra, que é uma palavra importada para o português que significa impedimento. E, na verdade, trata do impedimento do presidente da República ou da presidenta, como é o caso agora. Essa figura jurídica é uma figura própria do sistema presidencialista, como é o nosso. E eu acho que isso é muito importante que o telespectador entenda, porque o sistema parlamentarista, que é um outro sistema de governo, tem um mecanismo de queda do governo. Então, a estabilidade do governo depende da confiança do parlamento. A relação entre poder executivo e legislativo é muito tênue. No sistema presidencial, nós temos uma separação clara de poderes e essa foi a opção do nosso constituinte. A nossa Constituição adota o sistema presidencial de governo. Então, no sistema presidencial de governo, uma das características é que o mandato é fixo. E parece que algumas pessoas não entenderam isso ainda, né? Então, tentam tanto desestabilizar o governo, quanto derrubar um governo, quando pelo nosso sistema presidencial esse mandato é fixo. Isso significa, doutor Didi, que ainda que os eleitores estejam insatisfeitos, ainda que o parlamento esteja insatisfeito, o mandato dura o período que a Constituição determina, que é de 4 anos. A figura do impeachment é um mecanismo para tirar o governo quando for cometido crime de responsabilidade, que são hipóteses muito restritas, previstas na própria Constituição. Então, o que se tenta fazer agora, nessa tentativa sistemática de tirar o governo, que não é uma figura cabível no nosso sistema presidencial, é apontar ou encaixar o atual governo em uma das hipóteses de crime de responsabilidade. Então, a discussão hoje é em torno disso. Se o que aconteceu, vem acontecendo neste governo, configura ou não um crime de responsabilidade para que justifique a retirada do governo. Ok, antes de passar a palavra aqui para os demais companheiros, eu gostaria que você nos explicasse. O impeachment está previsto na Constituição Federal ou em lei especial? Por que tanta discussão no Supremo ou no Parlamento a respeito de processo, devia ser assim, não é assim? Mas antes eu gostaria de
de me congratular com os demais companheiros daqui, com os telespectadores, porque uma explanação como esta só se vê aqui numa TV comunitária, ou numa TV pública, ou numa rádio comunitária. Nessas grandes emissoras comerciais, você vai, se falam de economia, você vai ouvir um economês. Se fala de política ou de direito, é aquele tanto de coisa complicada. Falar de como explicar, como explicou a professora Tatiana Ribeiro, e vai continuar a sua explanação com os nossos Muito parabéns. Bem. A Constituição não fala de impeachment, ela não trata de impeachment, ela trata dos crimes de responsabilidade. Enumera os crimes de responsabilidade e diz como ele será processado. Né, a denúncia é oferecida perante a Câmara. Se a Câmara receber a denúncia, ela é encaminhada para o Senado Federal, porque se o presidente cometer um crime comum, esse procedimento segue para o Supremo Tribunal Federal. Se a acusação for de crime de responsabilidade, esse procedimento segue para o Senado, que se torna um tribunal, porque esse julgamento é político, não é um julgamento técnico, como é no caso de crime comum. É uma decisão política, por isso que ela ocorre no âmbito do Congresso Nacional, do Parlamento, que é um órgão político. Neste caso, o presidente do Supremo Tribunal Federal, então, preside essa sessão e se instaura ali um tribunal político no âmbito do Senado Federal. Obrigado, Tatiana. Nós voltaremos a essas indagações jurídicas, né, saber por que é político, por que não é. Mas agora vamos introduzir aqui neste bate-papo a doutora Maria Caiafa. A doutora também é ex-procuradora do Estado, formada em Direito em 1966. Eu a conheço de longa data, sei que ela já participou de inúmeras manifestações desde os tempos de universitária, sempre foi ativista político, militante político, foi candidata, foi vereadora à Câmara Municipal de Belo Horizonte, participou das manifestações em prol do impeachment do ex-presidente Collor. Vamos ver o que Caiafa acha deste impeachment requerido contra a presidenta Dilma Rousseff. Primeiro, lembrando que no dia 13 houve uma manifestação a favor do impeachment, parece com a manifestação das menores que já houve a favor do impeachment, considerada pífia. Dia 16, dia em que estamos fazendo essa gravação, está prevista uma manifestação em defesa do mandato da presidenta Dilma. Sei que a Maria Caiafa já participou de manifestações pela legalidade, pela democracia, pela luta dos direitos humanos, até de cadeira de rodas, que às vezes ela tem problema de locomoção. Como é que ela está vendo tudo isso? Impeachment, Caiafa. Primeiro, para deixar muito clara a primeira posição, eu sou totalmente contra esse impeachment da Dilma no atual momento. Eu gostaria até que a Tatiana depois explicasse um pouco mais para nós que o processo de impeachment, embora seja um julgamento político, deixar muito claro, ele sempre tem que estar baseado no fato da presidenta ter cometido um crime de responsabilidade. Não pode ser uma decisão política feita, né? Por quê? Eu queria aproveitar aqui para poder fazer uma homenagem a um ator da televisão brasileira que fez um pronunciamento aí, ele deu uma rasteira, desculpa eu falar isso, a interpretação é minha, não é dele. Ele deu uma rasteira no Faustão, né, no dia daquela escolha dos melhores do ano, e aí, quando o Faustão foi lá com o telefone, com o microfone, o que você deseja nesse final de ano? E todo mundo falou, amor, paz, não sei o quê. Aí o Tonico pegou e falou assim, eu quero viver mais 20 anos como ator, né? Ele já está mais velhinho do que eu, então viver 20 anos ele já estava fazendo piada. Eu quero viver mais 20 anos como ator da Globo para eu conseguir pagar as minhas dívidas. Aí depois da piada todo mundo riu,
Aí ele falou assim, olha, eu queria chamar a atenção porque governo, e aí eu quero colocar a minha posição total com o Tonico, porque ele foi de uma felicidade muito grande quando ele disse o seguinte, nós temos que saber que governo não é só o executivo. Governo é legislativo, executivo e judiciário. E se a presidenta não cometeu nenhum crime, portanto, ela não tem o crime de responsabilidade para ser enquadrada, no Congresso nós temos uma verdadeira quadrilha. E é lá que nós temos que prestar atenção, porque é o povo brasileiro que põe os deputados lá. Então, na realidade, nós temos que ver o seguinte, por exemplo, no judiciário, o que o Gilmar Mendes faz com determinados processos é uma coisa de irritar mesmo, né, qualquer cidadão, com cidadania ou sem cidadania. Porque o que o Gilmar faz? Ele pega um processo que é interessante para a sociedade e senta em cima. Como foi agora há pouco tempo, com o processo... qual que foi aquele processo que ele gastou mais de um ano para poder... Ele tinha, né, ia pegar... Ele engavetou o processo de... É difícil tanta saber coisa. qual. É tanta coisa. É um engavetador. Então, eu queria chamar a atenção só nisso. Estou terminando minha fala. É o seguinte, vamos prestar atenção. O Montesquieu dividiu os 3 poderes do Estado. O legislativo, o executivo e o judiciário. Né? O executivo elabora... Não, desculpa. Legislativo. O legislativo elabora, o executivo executa e tem o poder fiscal do judiciário. Né? Então, vamos prestar atenção nisso, porque quando fala em impeachment do governo, nós temos que pensar que nós temos que impeachmentar muito mais gente e talvez a presidenta não seja o nosso primeiro alvo. Ok, Caiafa. Caiafa, eu me esqueci de falar, que também é apresentadora do programa Palavra Ética. O programa Palavra Ética é apresentado sobre uma ótica pela Caiafa, sobre outra ótica pelo Frei Gilvander e sobre o aspecto mais jurídico pela professora Delze. Vamos ouvir um dos apresentadores também do Palavra Ética, que é um homem polivalente. Eu não sei como é que ele ainda permanece padre, continua integrando uma ordem religiosa. Já responde a processos no Vaticano por suas atuações em favor dos menos favorecidos. Um homem polivalente. Não tem movimento social que não conhece, no Brasil, que não conheça Frei Gilvander Moreira. Frei Gilvander, a presidenta Dilma teve um primeiro mandato muito bem avaliado, tanto que foi reeleita, não com a maioria que era de se esperar, houve uma revirada no final. Não. Hoje, o que a gente sente é que é uma impopularidade muito grande, embora haja manifestações a favor do seu mandato, mas o povo está, mesmo parte do povo que votou na Dilma, se as pesquisas não estão erradas, estão mudando de opinião. Como que os movimentos sociais estão enxergando esse pedido de impeachment e a própria atuação do governo? Didi, primeiro registrar que é a alegria de estar aqui ao lado seu, ao lado da professora Tatiana, da nossa querida Maria Caiafa. Em segundo, de saída, dizer que eu e os movimentos sociais somos radicalmente contra essa proposta de impeachment da presidenta Dilma, por vários motivos. Porém, não hipotecamos mais um apoio irrestrito à presidenta Dilma e nem ao governo federal e a nenhum governo, né? E aí, algumas coisas para considerar aqui. Primeira coisa é que a gente tem que olhar mais profundo e essa proposta, o Eduardo Cunha, presidente
consagradamente já um criminoso, já deveria ter sido cassado, destituído e já estar nas barras da justiça. Desconfio, como mineiro, Didi, que o Eduardo Cunha aceitou isso. Não só ele, mas todo o grupo que o apoia, porque o Eduardo Cunha, atrás dele, tem mais de 250 deputados que o apoiaram, então precisa ser cassado. Não é só o Eduardo Cunha, é toda a turma do Eduardo Cunha que está sustentando, né? Aquilo. Desconfio que eles colocaram em balha esse assunto do impeachment para desviar a atenção, diz que a Caiafa chamava a atenção aqui, porque de fato nós temos um parlamento para lá de prostituído, né? Tá nos sites aí dos TREs, o quanto que tem de bancada lá, tanto na Câmara quanto no Senado, né? Comprometida e financiada por mineradoras, por fazendeiros, bancada da bala, por evangélicos, fundamentalistas. Então, infelizmente... E o próprio Cunha, né? Exatamente. Ele é apenas o testa de ferro dessa turma aí. Então, assim, estão caçando chifre na cabeça de égua. E aí eu prefiro me pautar na companhia de juristas como a professora Tatiana, como o professor José Luiz Quadros Magalhães, como o doutor Fábio Conder de Comparato, que diz, não é ilegítimo, não tem o mínimo cabimento, nem ético nem jurídico para esse impeachment. O que estão alegando lá que a Dilma fez as tais das pedaladas, quer dizer, adiou o pagamento de Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, para os bancos federais, tá? E que isso não pode, né? Mas eu queria aqui alegar o seguinte, e aí o governo do PT tenta alegar, fala, tá vendo, eles estão querendo proibir a gente tocar os projetos sociais. Mas não esqueçamos aqui, gente, do que Maria Lúcia Fatorelli e a turma da Auditoria Cidadã da Dívida vem denunciando nesse Brasil, que é o seguinte, mais de 50% do orçamento do Brasil, fruto dos impostos do povo, e quem mais paga imposto é a classe trabalhadora, está sendo reunido, reservado em superávit primário para pagar juros e amortizações da famigerada e covarde dívida pública, que já está lá para lá de 3 trilhões de reais. Então é mentira dizer que não tinha dinheiro, por isso tardou alguns meses. Não tem dinheiro para tocar os programas sociais, porque estão pagando cerca de 50% do orçamento está sendo reservado para poucos banqueiros. A crise está aí, mas os banqueiros, mês a mês, estão furtando e lucrando cada vez mais. Então isso eu chamo a atenção. Depois, eu acho que a gente tem que ver o que está em disputa agora também, qual o projeto de sociedade. Mas vamos deixar para depois, porque parece que vai ter... Claro, nós vamos ter mais 2 blocos. Eu só quero finalizar esse dizendo que já tomei gosto por esse programa. Estou aqui Está começando inquieto, a esquentar. Empolgado, emocionado, porque realmente aquele debate que a gente fazia nos tempos de faculdade, que hoje pouco se dá, quando há um debate como esse, poucas presenças e tal. Hoje nós esperamos estar transmitindo essas posições dos nossos colaboradores da TV comunitária para os nossos telespectadores, amigos aí de Conselheiro Lafayette, de Sete Lagoas, de Uberaba, de Nova Lima agora, que estão vinculando também este programa. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltaremos. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Retornamos com TVC Especial, um programa de debates feito em parceria entre os canais comunitários de Belo Horizonte, de Conselheiro Lafayette, de Sete Lagoas, de Patinga, Nova Lima e de Uberaba. Neste primeiro programa nós estamos discutindo das questões
relativos ao impeachment requerido pela oposição contra a presidenta Dilma Rousseff. Olha, quem tem costume de viajar de avião, eu de vez em quando viajo, raramente, levo um susto quando vem aquela voz sonhosa do comandante mandando a gente aperta o cinto que estamos passando numa área de turbulência. O Brasil vive há quase um ano momentos de turbulência, uma crise política inesperada, porque ela veio logo a seguir a reeleição da presidenta Dilma. Começou no dia seguinte uma oposição ferrenha tentando derrubá-la, e esta crise, aliada à crise econômica, que é não só brasileira, mas mundial, vem criando uma turbulência, um clima de incerteza, de insegurança, uma coisa vai puxando outra, então a situação está muito complicada. Como o Brasil já viveu muitos momentos de turbulência e sempre se saiu bem, nós esperamos que isso volte a acontecer. Para isso é preciso que haja uma normalidade na política, na economia, nas gestões de governo. Retornando ao tema, a CAIAFA, em sua intervenção, solicitou à professora Tatiana Ribeiro que esclarecesse essa questão política ou jurídica do pedido de impeachment. Então, como você mencionada, tem direito de resposta, de complementação. Muito bem. CAIAFA, obrigada por essa questão, porque, na verdade, ela é muito relevante. Foi ótimo você ter lembrado disso. E o que foi colocado aqui no primeiro bloco, é bom lembrar o telespectador, pode ser que alguém tenha ligado aí a TV agora, né, é que eu mencionei sobre o impeachment como uma decisão, julgamento político feito no âmbito do Poder Legislativo, diferente de julgamento técnico que é feito, por exemplo, em relação a crime comum cometido pelo Presidente da República no Supremo Tribunal Federal. Muito bem, a relação entre o político e o jurídico, ela é permanente. É importante que a gente entenda isso, que todas as questões jurídicas têm um viés político, porque nós somos seres políticos. Já houve uma tentativa de separar o direito da política e nós entendemos hoje que isso não é possível. Agora, é importante também que se diga que quando nós optamos por um Estado de direito, significa que todas as questões devem estar subordinadas ao direito. Tanto o político quanto a economia, todas as questões precisam estar de acordo com a ordem jurídica que nós estabelecemos. Então, o fato dessa decisão ser uma decisão política, como é, por exemplo, o julgamento das contas, que é feita pelo Legislativo, se o nosso telespectador não sabe disso, no sistema de separação de poderes que nós adotamos, né, o chamado sistema de freios e contrapesos, o Poder Executivo tem que encaminhar uma prestação de contas anual ao Poder Legislativo, que é o órgão fiscalizador também. Ele é legislativo, mas é também fiscalizador. E o Poder Legislativo julga as contas do Poder Executivo com o auxílio do Tribunal de Contas. E parece que as coisas andam meio misturadas. O Tribunal de Contas faz um parecer técnico e isso é tomado como um objeto de prova de um crime de responsabilidade que não aconteceu. Então, a gente precisa colocar as coisas nos seus devidos lugares. Nós não estamos discutindo aqui se nós estamos satisfeitos ou não com o governo, não é essa a questão. Nós estamos agora, nós podemos até discutir isso, mas agora nós estamos discutindo se esse procedimento de impeachment é regular dentro do nosso sistema de direito e não é. Né? O que nós estamos defendendo aqui é exatamente que não existe a hipótese, não foi configurada a hipótese prevista dentro do nosso sistema de direito. Então, embora seja uma questão política, ela é uma questão política subordinada ao direito. Então, política dentro dos seus limites. E acho que uma outra coisa que é importante também que foi dita é que o governo é também o legislativo e o executivo e o judiciário. Nesse ponto eu vou discordar. Porque no sistema de separação de poderes, eu acho que cada poder tem que ficar limitado às suas atribuições. Né? E o poder de governo é do executivo. Governo é poder executivo. Ele não é só governo, como também representa o país, mas governo é o executivo. E quando as coisas se misturam, a gente tem deputados querendo pautar o governo, senadores querendo pautar, o poder judiciário tomando decisões, implementando políticas públicas. Isso não pode acontecer porque isso é uma ofensa ao próprio Estado de Direito. Professora Tatiana, só um minuto, por favor, só para mais um esclarecimento dela.
me causa perplexidade essa questão de pedaladas fiscais. O principal crime, entre aspas, praticado pela presidenta Dilma para fundamentar um pedido de impeachment seria pedaladas fiscais, e não a praticadas no primeiro mandato, mas já praticadas agora. O que é que vem ser essa pedalada fiscal? Que é um apelido dado a alguma operação utilizada pelo governo. Até agora, por mais que eu lesse, por mais que eu ouvisse, de pedalada fiscal, se é irregular, se é ilegal, para mim não passa de um ajuste contábil, como se fosse uma conta de chegar, para ajustar um orçamento. Não sei. Vamos ver a opinião aqui da jurista. Bom, essa questão está sendo discutida agora, é uma estratégia de administração que vem sendo usada desde o ano 2000, ou seja, desde o governo anterior, governos anteriores ao governo da Dilma, né? Desde o presidente Fernando Henrique, que se usa desse mecanismo na administração pública. Como eu disse aqui no primeiro bloco, como se trata de uma perseguição política escancarada, isso vem sendo utilizado como fundamento do crime de responsabilidade. Portanto, a gente percebe claramente que se trata de um casuísmo político, né? E, além disso, tem outra questão importante no atual procedimento. O que está sendo discutido, o que poderia ser implicado como crime de responsabilidade por meio das pedaladas fiscais, seria a pedalada fiscal de 2014, que é de um mandato anterior. Está sendo discutido se a presidente da República pode responder por crime de responsabilidade cometido no mandato anterior, que já se encerrou. Ou seja, ela está agora começando um outro mandato. Ela só poderia responder pelos atos do atual mandato, que começa em 2015. Como em 2015 não foi feita ainda a prestação de contas, não houve julgamento pelo Legislativo, só será julgado em 2016, ela não poderia responder neste mandato por crime de responsabilidade cometido neste mandato, quando ainda não foi sequer concluído o procedimento. Tatiana, um outro detalhezinho aí também que não estão dizendo. Dizendo que a Dilma assinou esses decretos fazendo essas tais pedaladas, mas o vice-presidente Michel Temer também assinou vários. Então, por que tentar fazer impeachment da presidenta e não do vice-presidente, que mandou uma carta para Dilma, e na carta ele se autodenuncia como sendo interesseiro, mesquinho, né, uma coisa abominável. Sobre isso eu quero dar minha opinião, mas antes eu já interrompi a Caiafa. Porque até você mudou de assunto quando eu podia ter encaixado o assunto ali no dela. Não está mudando de assunto. Tudo está em pauta, continua mas em pauta. Mas tá tudo bem. Vamos lá. Eu queria conversar com a Tatiana ainda um pouco sobre essa questão, se é político, se é jurídico, né? Aí a divisão de poderes. E eu queria falar de um exemplo bem prático. Nós sabemos que o governo da Dilma, desde o primeiro dia, foi inviabilizado, né? Ele foi inviabilizado, apesar de eu ter falado aqui do Gilmar Mendes, não foi pelo judiciário. Na realidade, ele foi inviabilizado pelo Congresso, principalmente pela Câmara Federal. O que acontece? O que nós vimos foi uma sucessão de idas e vindas do Cunha dentro dos interesses dele. Ele, num determinado momento, ele falou, rompo com o PT e não sei o que, com o governo, né? Depois, a hora que acalmou um pouquinho, que o PMDB, né, chamou a atenção, aí ele voltou a ficar mais tranquilo, depois caiu de novo, né? Então, nós vemos o seguinte, o poder executivo está totalmente inviabilizado pelo poder legislativo. Uhum. Então, nesse sentido, é que eu coloquei, e além de tudo, eu tenho que chamar a atenção aqui, que eu formei em 66, como diz, 1966. Você está fazendo 50 anos só de diploma. Como lembra o doutor Didi, porque se eu estou fazendo 50 anos só de diploma, ele também. Se a gente puser mais ou menos uns 20 anos de vida até entrar na universidade, nós dois estamos para lá dos 70. Não, então... vamos mudar de assunto, eu vou passar a palavra para a Giovana, se você continuar. Bom, não, depois assim dessa, a gente deu uma... né? Mas então, isso que eu queria falar. Quer dizer, um poder inviabiliza o outro, sendo que eles tinham que
como é que é aquela? Interdependente. Interdependentes, respeitadores, cada um atuar na sua área e tal. Mas nesses momentos de crise, essa coisa mistura muito. Tá feito uma coisa aí, Eles Tatiana? fazem, Hã? eles fazem de propósito, né? Eu acho que é isso. O Cunha fica lá arquitetando. Eu assisti assim, cabalmente, às reuniões do Conselho de Ética. Ah, não, é um desastre. É. Então é isso que eu quero Ok, a colocar para professora você. Tatiana já manifestou aqui que está de acordo com a sua posição. Essa é uma crise de governabilidade própria do primeiro comentário que eu Ok. fiz, que é sistema presidencial. Certo, mas antes de passar a palavra para o Frei Gilvander, já que tudo que eu penso em fazer, eu vou dar um pitaco aqui também. Embora o meu papel aqui hoje nesse programa vai ser só de levantar a bola para os nossos comentaristas, de se divertirem em campo, darem suas opiniões jurídicas, políticas, pessoais, sobre o que quiserem. Mas uma coisa eu queria falar, aliás, duas coisas rapidamente. E antes que o Frei Gilvander me antecipe, ele já me antecipou 2 vezes, Caiafa começou também. Ah, não, eu não posso sair desse programa sem dar manifestar minha insatisfação contra o comportamento desse legislativo. Que pobre país é esse que tem no comando da Câmara dos Deputados um crápula como o senhor Eduardo Cunha. Crápula, já escrevi, já postei. Quem sabe um dia ele me honra com um processo para que eu tenha a oportunidade de aumentar a dose da minha indignação. Como que um camarada denunciado, como ele está, sujeito à prisão a qualquer hora, consegue comandar de 250, foi o número que o Gilvander mencionou, de deputados. Não, o Lula falava há muito tempo atrás em 300 picaretas. Tem muito mais, de muita gente de rabo preso, onde aquele camarada chega com a maior disfarçatez. Eu nunca vi uma cara de pau como aquela, com uma frieza como a de Eduardo Cunha. Fora isso, mas ainda hoje ainda é o presidente da Câmara, não sei até que hora. O Frei Gilvander me permite apenas acrescentar. Minha indignação também não é só sobre Eduardo Cunha. O que o Michel Temer fez, coitado do PT, coitado do governo Dilma, que acreditou numa aliança com esse pessoal. Michel Temer vem apoiando este golpe, ou impeachment, como queiram, contra a presidenta Dilma, há muito tempo, e se manifestou naquela carta que ofende a nossa inteligência. Depois de 5 anos governando ao lado da presidenta Dilma, depois de se candidatar junto com ela em 2 eleições, ele vem a público dizer, numa carta, que não, vocês não confiam em mim. A senhora nunca confiou no PMDB, a senhora coisa nenhuma, cara de pau, assume que tu quer a faixa presidencial sem ter voto para isso. A oposição respeita esse direito. O Aécio Cunha, embora não concorde com as suas posições, é oposição. Eles querem fazer oposição, querem tomar o poder, estão no seu legítimo direito. Fazias podem ser corretas ou não, mas há um traidor como o senhor Michel Temer, esse eu não respeito. É você, Gilvander. Assina embaixo da sua indignação, Didi. Acrescentar mais alguns elementos aqui para ajudar a lançar luzes sobre isso que está acontecendo aqui. Quem colocou a presidenta Dilma lá foi o povo brasileiro, em maioria, ao votar. Então, acho que o mínimo, o mais justo seria, se fosse o caso dela ser derrubada, o povo é que deveria derrubar. Então, por que não tem no Brasil o que já tem em outros países, que é uma regra aprovada, que é o seguinte: o povo tem o direito de eleger e, se o cara pisar na bola fortemente, tem o direito de derrubar. Mas ele pode derrubar presidente, vice-presidente, deputado, senador e tudo. Há 10 anos atrás, o professor Fábio Comparato colocou essa proposta, o Congresso se negou. Agora, veja se tem lógica isso. O povo elege, maioria. Agora, quem se mete a besta a querer derrubar é os deputados lá que têm, diz, o rabo preso com o poder econômico. Então, isso não está justo. Outra coisa,
outra mentira que estão divulgando por aí, estão alardeando, nós temos que ter muito cuidado com o quarto poder, que é o poder midiático, que mais cria cortina de fumaça, mais encobre do que revela a realidade, jogando todas as fichas, falando, não, o PT que agora virou a cambada de ladrão, é petrolão, é não sei o que lá mais e tal, colocando como se o único e principal problema do povo brasileiro fosse a corrupção. Não é. Corrupção é a febre. Está na conjuntura. E também teve corrupção nos países onde teve o socialismo real. Mas a causa principal que mais oprime o povo brasileiro é o sistema que se chama capitalismo. E como o povo pobre às vezes gosta de dizer assim, ó, é o sistema do capitalismo, que é sociedade de classe, com uma classe dominante em cima, que cada vez mais quer explorar, andar a cavalo nas costas da classe trabalhadora. Então, essa que é a causa. E aí, Didi, eu acho que a gente não, diante disso, a gente tem que perguntar assim, os que estão defendendo agora o impeachment, qual é o interesse deles? E quem está contra? Por conhecer que quem está por trás é a turma do PSDB, do DEM, do PFL, né, Fiesp, o grande poder econômico, eles querem sim fortalecer o capitalismo no Brasil, o que vai implicar em sorrupiar e humilhar cada vez mais a classe trabalhadora. Então o caminho não é por aí. Agora nós temos que reconhecer também, da perspectiva dos movimentos sociais, que de fato a presidenta Dilma foi eleita e fez campanha prometendo fazer uma guinada à esquerda, mas na prática fez uma guinada à direita. Colocou primeiro lá um tal de Levi, né, como ministro da Economia, que era o companheiro do candidato do PSDB. Então isso está errado também. Então nós aqui, ao mesmo tempo que somos contra o impeachment da Dilma, também exigimos que Dilma e o governo volte para fazer um projeto de esquerda, a partir, mexer na política econômica, que os direitos sociais sejam retomados, não é mais fortalecer o capital, não. Gilvana, realmente as mentiras de campanha, esses são argumentos até utilizados pela oposição, com razão, né? Mas infelizmente em campanha, todas as campanhas eleitorais aqui no resto do mundo, isso sempre acontece. O que se promete no palanque não se cumpre por falta de capacidade, por falta de vontade. Então, uma coisa é campanha. É igual treino, em futebol, treino é treino, ir um jogo para valer, as coisas são diferentes. Às vezes o governo não quer fazer e não consegue. Acredito que no governo do PT, principalmente nesse segundo mandato da Dilma, as coisas estão acontecendo desse jeito. O governo teve que fazer uma aliança espúria e está pagando um preço muito alto, e nós, o povo aqui, estamos pagando mais, pelo que vem acontecendo. Nós vamos mais dar um rápido intervalo e no próximo bloco eu quero começar perguntando à professora Tatiana sobre a atuação do Judiciário, da Procuradoria, viu, da própria Polícia Federal, né? Como é que vocês estão enxergando isso, com opiniões aqui também da Caiafa e do Frei Gilvander. Vamos a um rápido intervalo e já voltaremos. Venha gravar sua peça audiovisual na TVC Produções. Além dos melhores equipamentos que garantem qualidade estética de som e imagem, nossos estúdios contam com revestimento acústico, ar-condicionado, chroma key, teleprompter e tudo o que você precisa para gravar o melhor vídeo para o seu projeto. Entre em contato e faça um orçamento. Ligue 31 3024 2755. O alcoolismo quase nunca se revela muito cedo. Se esconde na mentira, na negação, nas promessas jamais cumpridas. Enquanto nada interrompe sua escalada, vai deixando uma esteira de danos por onde passa. Por isso, o alcoolismo precisa ser visto de frente. E quanto mais cedo, melhor. Retornamos com TVC Especial, um programa de debates organizado em parceria entre as TVs comunitárias de Sete Lagoas, Conselheiro Lafayette, Ipatinga, Nova Lima e Uberaba. Deste programa estão participando a professora Tatiana Ribeiro,
constitucionalista, professora da Universidade Federal de Ouro Preto, a doutora Maria Caiafa, ex-vereadora da Câmara Municipal de Belo Horizonte, a primeira mulher candidata ao Senado em Minas Gerais, ativista política, todos os apresentadores de programas aqui na TV comunitária. E o Frei Gilvander Moreira, que é conhecido de todos vocês, de todos os movimentos sociais de Minas e do Brasil. No início desse primeiro bloco, eu gostaria de ouvir a opinião da professora Tatiana. Nós já falamos sobre parte do legislativo, parte do governo, agora do judiciário. Os 4 telespectadores que assistem os meus programas sabem que eu sou juiz de direito aposentado, mas que não deixo de tecer aqui minhas críticas, meus comentários, quando entendo que algum membro do judiciário não está agindo conforme a cartilha em que aprendi de direito. Isso eu verifico há muito tempo no Supremo, a conduta, essa é a minha opinião, de determinados ministros, principalmente do Gilmar Mendes, para mim não tem nada a ver com magistrado que antecipa votos, que faz propaganda política, que diz que fulano, ou que presidente, ou presidente do deputado tem que ser cassado, dita regras de atuação. Gostaria de saber da sua opinião sobre esse judicialismo, sobre a atuação da Polícia Federal, jamais vista no Brasil, e da própria Procuradoria-Geral da República, cujo principal elemento nos processos contra governo ou elementos do governo, foi nomeado 2 vezes pela presidenta Dilma, Ricardo Janot. Bom, eu vou começar então, doutor Edivaldo, falando aqui, comentando o seu ato falho no segundo bloco, chamando a oposição de Aécio Cunha. Que figura assustadora que poderia ser, né? Uma mistura de Aécio Neves com Eduardo Cunha. Mas, chegando agora à sua pergunta... Eu acho que o pai dele chama Aécio Cunha. Mas pronto, passou. Bom, chegando então à questão formulada, né, sobre o papel do Poder Judiciário, Procuradoria, Polícia Federal, a gente tem atribuições constitucionais a cada um desses órgãos. E eu para não perder tempo aqui falando de cada um deles, porque eu também estou ansiosa para escutar aqui a Caiafa, o Frei Gilvander, estou aprendendo muito também nesse programa, eu vou resumir isso fazendo um único comentário, que provavelmente hoje não existe mais ambiente para golpe de Estado com tanques na rua. Os tanques nas ruas hoje não seriam tolerados dentro desse contexto internacional que a gente vive, de proteção de direitos humanos, de Estado de Direito. Então, o que nós estamos assistindo sistematicamente é uma modificação na metodologia dos golpes, que passaram a ser golpes institucionais. Já teve no Paraguai, né? Paraguai, nós tivemos o Zelaya, que talvez tenha sido o primeiro, né? O primeiro aqui, pelo menos, que eu me lembro, em Honduras. O do Fernando Lugo, no Paraguai, que foi uma coisa absurda, né? Sem contraditório, 24 horas, uma né? retirada do presidente, assim, em tempo recorde. E o que a gente está assistindo no Brasil também me parece caminhar nessa linha de um golpe institucional. Ou seja, é a tentativa de legitimar um golpe de Estado por meio de interpretações atravessadas do direito brasileiro. Então, com relação ao papel do Judiciário, da Polícia Federal, eu acho que hoje a gente tem que zelar pela responsabilidade desses órgãos de cumprir a sua função constitucional e de preservar não só o Estado de Direito, mas a democracia brasileira, né? Porque me parece que é isso que está em jogo nesse processo absurdo de tentativa de tirar a presidenta da República com o impeachment quando não existe crime de responsabilidade comprovado da presidente da República. Ok. A Maria Caiafa agora vai para falar sobre o que quiser a respeito desse tema e temas adjacentes, mas no final eu gostaria também que você fizesse, você, o Frei Gilvander, alguma comparação entre o impeachment do ex-presidente Collor e o pedido de impeachment da atual presidente Dilma Rousseff. A sua vontade. Bom, eu já vou deixar uma pergunta aqui para você, para eu não esquecer, né? Então, é o seguinte, o Congresso teria uma competência de caçar
o Eduardo Cunha. Como já caçou muita gente, Zé Dirceu, tantos outros do PT e tal, né? E, então, tem a competência de caçar, em última análise. E eu acho que o judiciário tem a competência de prender, me parece. Então, a pergunta que eu vou deixar para você, é claro que eu não estou pedindo para você fazer nenhuma bola de cristal, mas eu acho que tem uma possibilidade do Eduardo Cunha sair preso hoje do Supremo Tribunal Federal, porque é a competência do Supremo Tribunal. E não é possível, o Edivaldo usou umas palavras aqui que nós dois, até sem conversar, acabamos quase que escrevendo a mesma coisa. Eu escrevi isso lá nos idos da campanha da Dilma, né? Que não tem jeito de você manter na frente da casa de maior representação política do país, que é o Congresso, que representa cada um de nós lá dentro, um bandido. Eu usei a palavra bandido, ele usou outra. Então, eu fico pensando assim, com todas as acusações que o Cunha tem, né, da Suíça, aqui no Brasil e tal, ele tem a possibilidade de sair preso? Eu quero saber só a sua opinião sobre isso, sobre competências. E agora eu queria falar um pouquinho, e aqui eu paro, já vou até me despedindo das pessoas, porque esse é o último bloco, né? Eu queria lembrar, a Tatiana falou um pouco da relação política-jurídica, e eu queria falar da relação da vida com a política, né? E eu lembraria aqui um verso do João Cabral de Melo Neto, que até faz parte daquela peça Vida e Morte Severina, quando o personagem, chegando assim, ele vai passando em todo lugar, ele não encontra emprego, né? Ele é o coveiro, que na terra dele ele enterrava muita gente, mas vai indo e tal. Então chega no Recife, me parece, não lembro bem dos detalhes, ele vai se atirar da ponte, né? Num gesto suicida. E vem uma pessoa e impede ele de pular e diz para ele: o que é isso, Severino? A vida é feita... Eu vou colocar aqui mais o pensamento, porque eu não lembro das palavras. A vida é feita mais de escolhas. A gente ou escolhe com as mãos para frente, ou põe as mãos para trás e deixa elas serem amarradas. Então, é isso que eu queria falar. Política não é coisa podre, não é coisa que não presta, não é coisa da gente gostar ou não gostar. Política é vida, minha gente. Nós temos que tomar posição política na vida. Não tem jeito de ser diferente. Ou nós vamos com a mão para frente para criar o nosso futuro. E na peça é lindo, porque imediatamente acontece o nascimento de uma criança, né? Que é a coisa nova, que é feito um caderno novo, que é feito... Bom, e daí vai, né? Então é isso. Eu queria deixar esse recado aqui, porque às vezes eu fico assim muito implicada com as pessoas que olham para a questão política, falam assim, não, quer saber e tal. Então vamos fazer distinção. Politicagem é a safadeza que nós temos aí de uma porção de gente, né? Os politiqueiros, desculpa. E a politicagem é a forma de organização. Mas nem por isso a política e os políticos com P maiúscula deixam de existir. É esse o recado que eu queria deixar. Está dado o recado. Nossa, eu quero fazer um texto que eu achei lindo e estou inteiramente de acordo, Caiafa. Emocionante, né? Achei Parecia linda. até que ela ia chorar. Então vamos tentar um acordo agora entre vocês dois. Não Tá certo? ameacei chorar hora nenhuma. Tá bom, então o choro fica para depois, o choro é livre. Não sou de chorar. Escuta, para ver se eu passo a palavra na sequência que seria do Frei Gilvander. Não, o Frei Gilvander não. Ou para você responder a Maria Caiafa, a indagação dela, você prefere agora, vocês?
Bom, eu estou ansiosa para escutar o Frei Gilvander, mas então vou responder rapidamente aqui. Rapidamente, depois. Prisão dentro do nosso sistema, Caiafa, eu acho que a gente tem que se preocupar de não fortalecer esse estado policialesco. Prisão só tem duas hipóteses. A prisão em flagrante, prisão preventiva, ou então a prisão com condenação, né? Com trânsito em julgado. E mesmo que seja o Eduardo Cunha, a gente tem que preservar o Estado de Direito. Por mais que a gente deseje que ele esteja preso, ele tem direito à defesa, ampla defesa, contraditórias, garantias constitucionais. Porque se a gente ameaça isso desejando a prisão dele, né? Pode ser que amanhã nós estejamos ameaçados com perda de direitos fundamentais. Então, a única coisa que eu me preocupo é que o Supremo Tribunal Federal, que é quem pode efetivamente decretar a prisão de um parlamentar federal, é a única autoridade realmente de onde pode emanar essa ordem, mas respeitados todas as garantias e direitos fundamentais previstos na nossa Constituição. Obrigada. Direito é direito, hein? Nosso é direito. tempo de estudante fala, dura lex, é de lex. A lei tem que ser obedecida. Até para Eduardo Cunha. Dola a quem dolei, como dizia o Collor. Está todo mundo ansioso para ouvir sua opinião, mas eu aproveitando a deixa aí para levantar mais a bola para você, Frei Gilvander, a respeito aproveitando a deixa da professora Tatiana, dizer, realmente isso nunca foi visto no Brasil. Uma atuação da Polícia Federal, da forma, às vezes, pirotécnica, como vem ocorrendo, dizer, precisa estar 6 horas da manhã com toda a imprensa na porta do presidente da Câmara para fazer uma busca e apreensão. Para quê? Quem for competente para decretar prisão, para derrubar, para caçar seu mandato, já tem elementos mais do que suficientes, precisa mais do que as contas encontradas na Suíça, tem alguma coisa a ver com isso, exatamente no dia em que o Supremo decide sobre o processo de impeachment da presidenta Dilma. Mas está todo mundo ansioso para ouvir você, que está mais em condição de falar do que todos nós aqui sobre os clamores da rua, sobre as opiniões da rua, um homem que vive nas aldeias, nos movimentos, em todas as participações dos movimentos sociais. Veja, Gilvander. Obrigado, Didi, bondade sua. Mas eu tiro o chapéu da Polícia Federal, Ministério Público Federal, né? Eu acho que, assim, quem está com as mãos sujas envolvido com corrupção tem que ser arguído, julgado, se for o caso, condenado, né? Agora, não pode ficar assim, apurar só o mensalão do PT e continuar sem julgar o mensalão do PSDB e todos os outros, né? Mas, Didi Caiafa, você me deu a mão aqui quando você fez a distinção entre política com P maiúsculo, politicagem, né? Ultimamente, Caiafa, eu estou no meio dos movimentos sociais defendendo uma regrinha matemática que é o seguinte: nós devemos dedicar 5%, apenas 5% do nosso tempo, da nossa sabedoria, das nossas energias à política partidária. Sim. Para elegermos os melhores ou pelo menos os menos piores. Né? E devemos dedicar 95% do nosso tempo, das nossas energias, da nossa sabedoria, da nossa coragem à política com P maiúsculo, para fortalecermos em todos os cantos e recantos do Brasil, né, o povo organizado, em todos os bairros, associações. Porque não basta dizer assim, a Dilma, em vez de fazer uma guinada à esquerda, fez uma guinada à direita. Mas também, se o povo tivesse organizado e pressionando, poderemos conquistar mais. Então, eu queria fechar aqui, eu acho que a gente não pode, no meio dessa crise gravíssima, né? Crise política, econômica, religiosa, crise ecológica e tal, o rumo, a partir dos movimentos sociais que eu sinto no meio do povo, é o seguinte: nós precisamos nos unir com as pessoas de boa vontade para a gente conquistar e criar um projeto de sociedade onde o objetivo principal seja satisfazer aquilo que deve ser prioritário. Primeiro, para você ter uma sociedade justa, sadia, ética e feliz, o que é preciso? Alimentação saudável. Como é que se consegue isso? Então, tem que dar um basta no agronegócio e no envenenamento da alimentação do povo brasileiro. Tem que ser prioridade absoluta, reforma agrária, agricultura familiar, agroecologia. Outra coisa, educação pública e de qualidade. E aí não apenas Pronatec, não pode reduzir a juventude a apenas ter uma formação técnica hábil para ser uma máquina a mais na engrenagem do sistema. Não, tem que ser educação na perspectiva emancipatória, Paulo Freire, de todas as pedagogias emancipatórias que tem aí. Terceiro, questão do meio ambiente.
Está claro hoje, diante dessa crise ecológica que nós vivemos, que nós, humanidade, não teremos futuro se continuar o capitalismo, essa máquina de moer vidas humanas e todos os seres vivos, funcionando. Ontem eu ouvi mesmo em Governador Valadares alguém falando assim, falou, olha, a desgraça maior sobre o desastre de Mariana não aconteceu, vai começar daqui a pouco, quando alastrar os metais pesados nos corpos das pessoas e as pessoas começarem a adoecer. Então, preservação ambiental, por isso tem que ter o licenciamento ambiental, não pode ser a reboque do poder econômico. Outra coisa, transporte, a gente precisa de mobilidade. Como? Não é priorizando o transporte individual, mas transporte público de qualidade, metrô, trem, tudo, vai por aí. Outra coisa, direitos humanos, respeito à dignidade humana. Outra coisa, se a dívida pública tá lá, subiu e está em 3 trilhões, nós temos que mudar a política econômica, né, para que seja uma política econômica a partir das necessidades. Outra necessidade, nas cidades. Tem que parar o projeto de fortalecimento de cidades empresariais e do capital. Então, reforma urbana, com moradia digna, própria e adequada para as pessoas. Assim, eu acho que nós vamos estar no rumo de criar mais justiça e vida feliz para o povo. Ok, falou, quem sabe, felizmente é um padre que não fala mais em latim, né? Fala no português, para que todos bem possam claro. entender, com muita clareza. No melhor português. Olha, infelizmente nós estamos chegando ao final do programa, mas não seria justo que nós encerrássemos o programa sem que dessemos a oportunidade, primeiro, de 1 minuto, ainda que cortasse outras falas, para que vocês fizerem as suas declarações finais. Começando pela Tatiana, exatamente, Bom, infelizmente é só 1 minuto. Bom, eu abro até mão do meu minuto, reduzindo, dizendo que o telespectador tem que voltar 10 vezes essa fala do Frei Gilvando e pensar muito sobre isso. Estou completamente de acordo. Ok, Caiafa. Eu quero agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam nesse trabalho e nós acho que vamos continuar com esse programa durante um certo tempo. Eu termino dizendo assim, o povo elegeu a Dilma, colocou lá, só o povo, se quiser, tem o direito de depô-la, senão tem que respeitar o que está colocado aí. Segunda coisa, inclusão pelo consumo, deu zebra. Vamos apostar agora em inclusão por educação, reformas de base. E você, caro telespectador, qual a sua opinião sobre os temas abordados aqui? Mande e-mail para nós, WhatsApp, aí para o e-mail da TVC ou para o meu pessoal de dia, @tvcbh.com.br. Quero finalizar parabenizando e agradecendo a participação dos nossos comentaristas, entrevistadores que participaram do programa de hoje, a Tatiana Ribeiro, a Maria Caiafa, o Frei Gilvando, e nós temos muita gente aí que faz parte da equipe da TVC que não pôde se fazer presente hoje aqui, como Luiz Carlos Bernardo, professor José Luiz de Magalhães Quadros, o Peninha, a professora Delze Laureano, e todos eles irão participar aqui de futuros debates. Quero agradecer a vocês, caros telespectadores, e a todos que contribuíram para a realização desse programa, a começar aqui pelos nossos estagiários, Edivaldo Miranda, a Kelly, a garota ali, ó, dos olhos verdes e cabelos loiros, e que se está escondendo aí, não pode, a câmera não pode mostrar o nome Mas dela. tem que falar dos olhos pretos e cabelos pretos. Cabelos pretos. Olha. Do Henrique, do Rafael lá, é o Rafael que está na direção de imagens. E agora estreando pela primeira vez aqui na TVC, o Charles, que nos propiciou um bom roteiro para este programa. A todos, muito obrigado e aquele abraço.